O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele o preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados por causa dos 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos a memória do apóstolo São Tiago, chamado o Maior. Há 2 Tiagos no colégio apostólico. Este, filho de Zebedeu, com Salomé, irmão de João, o evangelista, e o outro Tiago, filho de Cleofas, irmão de Filipe. Tiago, do dia de hoje, é chamado o Maior, não só pelo fato de ser primo de Jesus, mas porque no concílio de Jerusalém foi ele que deu a resolução final. Recordemo-nos um pouco como a coisa é. Paulo era de uma opinião, Pedro de outra, e a via da conciliação veio por Tiago. E conta-nos a tradição que depois de Pentecostes, Tiago saiu de Jerusalém e foi o primeiro a evangelizar a Península Ibérica, aquela região da Espanha, Portugal. Por isso, há um caminho chamado Caminho de São Tiago na cidade de Compostela, porque lá ele dedicou a pregação ao Evangelho e lá também foi preso. Quando foi martirizado em Roma, o primeiro dos 12 a ser martirizado. Foi decapitado a fio de espada como São Paulo. Este homem também é atribuído à carta que está na Sagrada Escritura, a carta de Tiago. Bom, uma pessoa que viveu intensamente a profundidade do Evangelho. Mesmo sendo ele casado, tendo sua esposa, o amor a Jesus sobrepôs a quaisquer outros amores. Por isso, São Tiago não mediu esforços para testemunhar esse grande tesouro que sabia ele que levava em vaso de argila, como o apóstolo Paulo nos recorda na primeira leitura que escutamos. E isso, às vezes, meus irmãos e irmãs, custa nos entender. Entendemos muito bem que aquilo que nós anunciamos é algo grandioso, porque opera em nós maravilhas, transforma a vida das pessoas, transforma o mundo. Mas quando olhamos para o instrumento, a gente às vezes até nos entristecemos e ficamos nos pensando assim, mas puxa vida, não tinha uma coisa melhor não? Foi chamar logo eu. E sim, como a gente olha para o início, foi chamar logo Tiago. Foi chamar João, Pedro, gente como a gente com coração dividido,
gente com outros amores, com outras paixões, para mostrar que o que nós anunciamos não é a nós mesmos. Nós não pregamos aquilo que vivemos, pelo contrário, nós nos esforçamos para viver o que pregamos. O caminho é o contrário, porque a graça é muito maior do que nós mesmos. E o mais bonito nisso tudo, meus irmãos e irmãs, é esta certeza que o apóstolo Tiago viveu e que é comunicada a nós pelo apóstolo Paulo. Por causa de Cristo somos afligidos de todos os lados. Somos chamados a morrer todos os dias, mas nós não somos vencidos. A graça que nós trazemos dentro de nós é muito maior do que as aflições externas. É muito maior também do que a própria morte. Porém, meus irmãos e irmãs, o caminho que São Tiago viveu e que não foi o de Compostela, Compostela foi resultado deste caminho que ele percorreu interiormente, é para nós um modelo de que nenhum de nós está pronto. Olhemos para o evangelho que nos é apresentado. Ele e seu irmão não têm a coragem de externalizar um pedido. E aí vão pedir para a mãe. Vão correndo para a mamãe. Até lembro do Chaves, assim, às vezes, né? Porque a mamãe que vai fazer o pedido para eles. E aí o que a mãe pede? Olha, é até de uma certa arrogância. Manda que estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita, outro à tua esquerda, quando chegar o teu reino. Jesus olha, Lucas faz questão de dizer, Jesus não olha para a mulher, Jesus olha para eles e diz, vocês não sabem o que estão pedindo. Vejam, meus irmãos e irmãs, como que Tiago é tão humano quanto a gente. Porque tem hora que a gente projeta em Deus os nossos desejos humanos. E às vezes não temos coragem de falar diretamente. E aí vamos pedir aos outros, reza por mim. Porque o que eu estou querendo é algo que não é da vontade de Deus. Mas vai que se você pedir, Ele escuta. Vai que se a mãe pedir, Ele escuta. Aqui também o padre precisa ser profético e dizer de algo que às vezes é terrível e que acontece muito na igreja, de usar das relações de proximidade que nós temos com aqueles que nos lideram para tirarmos vantagem. A mãe de Zebedeu só teve a coragem de falar isso com Jesus porque ela tinha uma certa proximidade com Jesus. E nesses meus quase 2 anos de padre, e se eu for colocar os quase 20 que eu estou na igreja, quanto que eu já vi disso, e agora depois de padre mais fácil ainda, de gente que chega até nós, não por causa de nós, mas por causa da posição que a gente ocupa. Gente que está do nosso lado, e que porque trabalha conosco, ou porque servem conosco, se acham no direito de pedir coisas, como que, não, mas eu estou aqui todo dia, eu tenho vantagem, eu tenho direito. A pergunta que Jesus faz para a mãe, e faz para os outros discípulos, é mais ou menos a pergunta, por que os 2 e não os outros 10? O que os 2 têm de melhor? E a pergunta, meus irmãos e irmãs, que eu e você precisamos fazer quando nós queremos tirar vantagem em alguma coisa, porque nós brasileiros temos essa pouca vergonha de querer dar jeitinho para tudo. O que eu tenho de melhor que os outros? Por que eu tenho que furar a fila? Por que eu tenho que dar um jeitinho para conseguir as coisas mais rápido? Por que eu tenho que ter privilégios? Em que eu sou melhor do que alguém? Aquele que se fez, ou melhor, aquele que tinha direito a qualquer tipo de mordomia, privilégio, se fez servo. E é isso que Jesus nos apresenta. Se quisermos termos uma grandeza, o caminho é o caminho da cruz. Não tem outro jeito. É fazendo-nos servos de todo. É experimentando o privilégio do amor. E o privilégio do amor é o privilégio de sofrer. Quem ama, sofre. E não tem como não sofrer se a gente ama. E aí também temos uma prova. Se nós quisermos ter um privilégio, é saber assim, há pessoas que sofreram por nós. Faça memória da sua história. As pessoas que você tem certeza que te ama são aquelas que não mediram esforços para fazer algo por você ou para estar com você. Porque quando
se torna de qualquer jeito, vamos dizer assim, quando tanto faz estar ou não estar, quando tanto faz ligar ou não ligar, é sinal de que nós não estamos dispostos a sofrer com o outro e a sofrer pelo outro. Em outras palavras, nós não estamos dispostos a amar. O amor é a medida que nos eleva. Porque para quem nos ama, de fato nós somos capazes de suportar grandes sacrifícios. Veja, e o Padre Wagner diz isso aqui outro dia com um jeito bem Padre Wagner de ser, né? Bem jocoso, porque quando ele quer exagerar, ele consegue, faz até teatro. Mas quer coisa mais desconfortável do que no meio da noite acordar a mamãe para levantar e dar de mamar a uma criança? Sejamos francos, meus irmãos e irmãs, não tem nada de bonito e de romântico nisso, porque o corpo da mãe precisa de descanso, precisa do sono. Mas o que faz a mãe levantar e não dizer assim, deixa chorar, daqui a pouco ele dorme de novo, amanhã ele toma mamadeira? O que faz a mãe, num frio como está aqui na serra, largar as cobertas, sair do quarto, ir lá no berço, pegar a criança e dar de mamar? Se não é a força do amor. O amor faz com que qualquer sacrifício se torne leve. E pergunta para a mãe se ela arrepende de ter feito isso. Não, nem lembra. Nem lembra quantas vezes acordou à noite para dar de mamar, para tirar a temperatura, para cuidar. Porque o amor, meus irmãos e irmãs, faz com que a gente experimente isso que o apóstolo Paulo diz. Somos afligidos, mas não somos vencidos. Tiago é para nós coluna firme, não porque bebeu de um cálice de honra, um cálice de grandeza ou de distinção. Vejam, repito, ele poderia tirar vantagem no grupo dos outros, porque ele poderia dizer assim, eu sou primo, eu sou parente. Jesus era até um pouquinho nepotista, né? Tinha 4 primos no grupo dos 12. Mas, em momento algum, a vantagem de Tiago foi a vantagem do vínculo sanguíneo. E que, aliás, sejamos francos, o sangue de Jesus é o sangue de Maria, né? Porque, se nós formos olhar, toda a humanidade de Deus veio da humanidade de Maria. Nem ela tirou vantagem de ser mãe do Salvador. Ela, pelo contrário, se fez serva, e serva por amor. Se a gente quiser entender a força deste tesouro, o que nós precisamos olhar não é para a fragilidade do vaso de barro que o carrega. Não é para a fragilidade nossa, porque senão nós vamos, de fato, entrar em parafuso. Mas nós precisamos olhar que a medida que nos sustenta é a medida do amor. E quanto mais nós amamos a Jesus, mais nós estamos dispostos a sofrer por Ele, porque o amor torna leve qualquer dificuldade, qualquer aflição. Que São Tiago nos ajude a amar o Senhor, porque só o amor a Jesus torna possível qualquer outro amor. Para que, amando a Jesus sobre todas as coisas, percorramos o caminho que nos torna melhores, que nos configura a Ele e que nos faz, de fato, continuar dando testemunho deste grande tesouro, que não é mérito nosso, mas é por graça de Deus que trazemos em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e, por intercessão de São Tiago, apresentemos ao Senhor as nossas preces.